Boa noite, minha gente, meus colegas, meus alunos da EJA, né? Aqui quem fala novamente é o professor Maurílio, né? E hoje nós vamos estudar sobre a ação das sociedades com a natureza nos aspectos físicos e biológicos. Para ter um resumo melhor sobre esse assunto aí, para ficar mais simplificado, podemos falar sobre espaço geográfico, que é a relação que existe entre o homem e o meio, né? Eu coloquei sociedades porque geralmente não são apenas uma pessoa, né? São várias pessoas, né? Geralmente são as sociedades, são os grupos, né? São aqueles que causam algum dano à natureza. Geralmente não são uma pessoa só, né? São várias pessoas. Por isso que eu botei esse tema ação das sociedades com a natureza, nos aspectos físicos e biológicos, né? Então vamos lá. O que seriam essas ações das sociedades? Bem, como a gente pode ver, o principal fato exercido sobre a natureza, o principal problema causado pelo homem, né, se chama ação antrópica, que o homem causa. Ação antrópica é toda ação exercida pelo homem, principalmente na natureza. Tudo que vem de fora para a natureza, né? As construções das cidades, né? As queimadas, né? A modificação que a gente vai ver um pouco mais para frente do clima, né? Então isso tudo representa o quê? O impacto que o homem oferece sobre a natureza, né? Então vocês vão ouvir falar muito também, devem ter ouvido, né, sobre sustentabilidade. Eu nem botei aqui o tema porque isso para frente a gente pode ser explicado melhor, mas assim, sustentabilidade é para você conseguir construir, fazer a sua agricultura, né? E conseguir conciliar o meio ambiente, né? Não degradando ele, com o progresso. Então, sustentabilidade é essa, né? Várias empresas, indústrias, têm certificados de sustentabilidade de meio ambiente, porque elas conseguem exercer suas funções, né? Suas fábricas, né? Ter ali seus negócios sem danificar a natureza, ou fazendo uma chamada compensação, que nem sempre essa compensação é correta, né? Como, por exemplo, né, a gente tem algumas fábricas, né, que elas estão poluindo o ar, né, e elas pegam assim umas áreas, né, para fazer a compensação ambiental, né, e preservar, só que o que ela está fazendo com o ar, isso para frente vai causar muito mais dano do que essa áreazinha que ela pegou para compensar o meio ambiente, né? Mas vamos lá. A agricultura. A agricultura, gente, é o principal fator da degradação ambiental, por incrível que pareça, né? Se você plantar uma plantação só, principalmente no solo do cerrado, durante muito tempo, passar do tempo, vai acontecer a chamada desertificação. Esse solo não vai mais prestar para nada. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma rotação do seu cultivo. Você vai ter que, onde plantou soja, você vai ter que plantar algodão, e depois plantar trigo, e depois voltar a plantar soja, entendeu? Você não pode permanecer plantando o mesmo produto ali, o mesmo, né, alimento sempre. Tem que modificar, porque senão você consegue acabar com o solo. Para você ter ideia, as áreas de agricultura do Brasil, né, elas estão na mão dos grandes latifundiários, né, dos maiores. Então a preocupação é grande pelo fato desses grandes latifundiários, eles têm o quê? O planejamento de plantar muito em grandes áreas. Então o futuro é bem preocupante, porque geralmente essas exportações de um produto só, né, elas demoram a se modificarem, né? Então, os pequenos proprietários não, geralmente eles produzem diversos produtos em um local só, mas os grandes proprietários só um produto em um local grande, né? Então é um problema sério que não afeta somente o Brasil, né? Isso é também no mundo todo. Só que os países desenvolvidos, eles conseguem, com alta tecnologia, cultivar em espaços menores de terra, né? Uma curiosidade também
que mesmo aqui no Brasil, em outros países, existe uma lei específica do limite dos estrangeiros de comprar terra. Porque senão o Brasil ia vender suas terras, né? Então existe o limite de comprar as terras. Então, assim, se tiver um estrangeiro dono de terra, ele tem um limite de comprar. Apesar que, claro, existem as manobras, né, que eles fazem, mas a lei, ela dispõe do quê? De um requisito que só determinada área esses estrangeiros podem comprar essas terras. A influência no relevo, vamos lá, a ação antrópica do homem no relevo. Então, é preocupante, né, a gente falar sobre as construções, né? Existe, desde a década de 70, né, quando teve a urbanização do Brasil, né, e aí houve aquele boom em 80, a industrialização e tudo. Então, as grandes cidades, elas sofrem muito mais com essa influência do homem na natureza, né? Por quê? Como a maioria da população não tinha condições de se manter nas residências melhores, nas maiores, né, nas residências, nos prédios, né, nos grandes condomínios, o que elas fizeram aonde poderiam, né, os seus habitats, né, seus barraquinhos, suas casinhas. Aí o que aconteceu? Isso foi feito em áreas impróprias, né, áreas impossíveis de colocar saneamento básico e tudo. E nós temos aí na foto, né, o homem agredindo a natureza drasticamente. Quando você vê uma tragédia, né, como essas encostas, né, essas casas que acabam sendo devoradas pelas enchentes, né, pelas chuvas, então foi o quê? Foi colocado ali, construído em área imprópria para a construção. E aí fica difícil até de fazer o saneamento. Nessas áreas não tem esgoto. Geralmente o esgoto é a céu aberto, né, e fica difícil para executar. Então, assim, o homem, ele mesmo causa o problema para ele, né? Então, a influência no relevo também nas grandes cidades é um dos principais problemas que a gente enfrenta, né? A última grande tragédia que aconteceu foi o quê? Foi aquela cidade de Brumadinho de São Paulo. Foi culpa do quê? De uma grande indústria, né, que vocês sabem, né, da Vale, do Rio Doce, né, que aconteceu aquela tragédia imensa, né, aonde não deveria ter construído aquele tipo de calcificação ali, né, daquele terreno, aonde deu no que deu, né, morreu mais de 200 pessoas. Então, o homem é o principal causador dos seus próprios problemas, né, a influência antrópica que a gente está vendo aí. Poluição atmosférica. Gente, isso aqui é bem preocupante, até pela gente aqui na cidade. A gente tem aqui as fábricas aqui na cidade, né? E assim, tudo bem que eles falam não, que a fábrica estava antes e a cidade cresceu depois. Mas mesmo assim, a longo prazo a gente pode ter muito problema com isso, porque essa poluição atmosférica dessas fábricas, né? Não estou falando somente de todas as fábricas, né? E também em todos os locais do Brasil, né? Lá em São Paulo a gente tem tem um vale lá, né, que são de indústrias, né? Então esse vale é cheio de indústrias, assim, a gente tem grandes problemas ambientais lá. E assim, a longo prazo, os problemas de doenças respiratórias é muito persistente, né, e preocupantes, né? E a curto prazo também. A curto prazo a gente pode citar o quê? Nós podemos citar uma poluição atmosférica chamada chuva ácida, que é uma causa que acontece, né, quando chove, né, ou quando a poluição atmosférica está acontecendo. Então a chuva ela vem com uma maior acidez, né, no próprio momento dessa poluição. Mas a longo prazo é bem preocupante, porque principalmente agora em tempo dessa pandemia, né, esses problemas respiratórios são causados principalmente pela poluição atmosférica causada dessas indústrias, dessas fábricas, né. E outra coisa também que a gente pode ver aí a influência que acontece principalmente pelo fato dessas grandes cidades elas jogarem esses materiais tóxicos no mar, né? E o homem também degradar o meio ambiente, né? Essas queimadas, né, e tudo. Quando junta tudo, o que acontece? Acontece superaquecimento do nosso planeta. E isso aí
influencia o quê? Nas calotas polares. As calotas polares, gente, eu estou falando do Polo Norte, né, do Polo Norte do Círculo Polar Ártico e do Polo Sul, que é a Antártida, né? O que acontece? Com o passar do tempo, a temperatura da Terra está se aumentando. Então, a cada ano, se não me engano, no mar são 50 centímetros de área que o mar ele entra dentro da Terra, né? Isso fora aquelas tragédias que aconteceram no Japão, que é maremotos, né? Que aconteceu ali, foi por causa de um terremoto que aconteceu dentro do mar. Então o que acontece? Toda vez que é degradado o meio ambiente, acontece uma queimada, acontece uma degradação da poluição do ar, então pode ser causado o quê? Um aquecimento global. Esse aquecimento global pode influenciar no derretimento das calotas polares, né? E essas calotas polares, ela influenciam o quê? No equilíbrio da temperatura da Terra, né? Isso é muito preocupante, mas é claro que é muito a longo prazo também, né? Apesar de tudo, não tem assim um prazo curto para acontecer essa tragédia. Aí eu botei aqui outra coisa bem preocupante, que são a biodiversidade, a influência biológica nos animais e plantas, né? Quando acontecem as queimadas, principalmente na cidade da gente, quando a gente está na época da seca, a gente não pode botar fogo, né? Porque pode acontecer também um grande acidente ambiental, como aconteceu próximo à cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na época da seca aí, desse ano, né, passado, né? E aí o que acontece? Os bichinhos aí, como vocês estão vendo aí, eles podem morrer. Então isso é uma influência biológica grande, né? Então no Brasil a gente tem 5 biomas, né? A gente tem o Cerrado, tem os Pampas, né? Tem aí a Floresta Amazônica, né? Tem a Mata de Araucárias, né? Então assim, no caso da gente é o Cerrado. Então o Cerrado, gente, ele também tem os seus animais, né? Que estão ali. E o Cerrado é uma das áreas mais degradadas de todos os biomas que a gente tem. Então tem os animais que toda vez que acontece a queimada, tá aí, os bichinhos aí começam a sofrer e morrer, né? Bem preocupante esse tipo de ação do homem nessas queimadas, né? Por fim, né? A gente tem que cuidar do nosso planeta, né? Porque daqui a um tempo, mesmo com essa preocupação aí, tem gente que, mas daqui a muitos anos a gente pode povoar outro. Cara, é muito complicado, gente. Eu falando assim, porque eu tenho muito interesse assim, em temas geográficos astronômicos, né? E o pessoal fala, porque estão querendo povoar Marte daqui a uns anos, 20, 30, 50, sei lá, 50 anos, mas, cara, é muito complicado. Lá, primeiro que o oxigênio a gente não tem um oxigênio que tem aqui, né? E as temperaturas são assim, elevadíssimas a menos de 180 graus. Assim, vai ser muito complicado a gente povoar outro planeta, né? Então a gente tem que cuidar do planeta da gente aqui. E é isso. E espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e até mais.